Oi, meu nome é Fedra e seja muito bem-vindo aqui ao canal Narrativas Sinistras. E hoje a gente tem um vídeo do assunto do momento que está rolando aí, eu não sei se vocês estão sabendo do caso do Diddy. É as acusações que ele anda recebendo e que muitos também acreditam ser verdades e que parecem ser alegações verdadeiras. As recentes acusações contra Diddy não só chocaram o público, mas também como teorias envolvendo Justin Bieber e Michael Jackson ressurgiram de novo na internet. E também isso envolve também o casal de estrelas Jay-Z e Beyoncé. Muitas dessas coisas trouxeram muitas coisas à tona envolvendo o nome dessas celebridades e ainda tem muitas outras que estão sendo envolvidas e Adam Sandler e Will Smith também. Diddy foi acusado de vários crimes, como abuso sexual, pornografia de vingança e tráfico sexual. Um caso que retornam há mais de 30 anos. Pra vocês verem como que o negócio é bem antigo, né, esse negócio. Essas alegações geram teoria entre os fãs dessas celebridades, sugerindo que celebridades como Justin Bieber e Michael Jackson, Jay-Z, sabiam dos abusos e até mencionam isso em suas músicas. Beyoncé também é especulada por alguns de ter conhecimento, mas nunca ter falado publicamente. Diddy nega todas essas acusações. Ele nega todas as acusações feitas contra ele. Ele considera essas ações como um ataque pessoal, diz Diddy. Então, tipo assim, ele tá negando todas essas acusações que estão sendo feitas contra ele. E não é que Michael Jackson saberia das tais acusações. Não é que Michael Jackson estaria envolvido nesses casos, mas que ele sabia e tentou alertar as pessoas à sua volta sobre o que estava acontecendo. Tanto que muitos dizem que ele foi silenciado por conta disso. Tanto que o Michael teve uma época que ele estava muito paranoico, falando que queriam matá-lo, que queriam assassiná-lo e tudo mais. Então, muitos fãs estão já voltando com essas teorias. Até a teoria da falsa morte do Michael está voltando à tona. Teoria sobre o Justin Bieber. Alguns fãs acreditam que Justin Bieber sabia dos abusos de Diddy e tentou avisar o público dele através de mensagens ocultas em suas músicas e canções. E foi declarações públicas. Músicas como Where You Are Know e Yummy são frequentemente citadas como possíveis mensagens de socorro de Justin Bieber. E alegam também que talvez ele teria também sofrido alguns dos abusos. Os fãs têm teorizado que Justin Bieber estava ciente dos abusos no meio da indústria. Eles apontam para a letra de Yummy, onde ele fala sobre ser manipulado e explorado. Alguns enxergam isso como uma denúncia disfarçada do que ele teria vivenciado. Então, isso entra naquilo que eu estava falando, que parece que teria sofrido alguns dos supostos abusos. Muitos apontam também que Justin chegou a publicar fotos estranhas e enigmáticas nas redes sociais, como as imagens de comida rosa e inhame, sugerindo uma conexão com o controle e exploração de menores da indústria. E muitos estão falando também que ele está com uma suposta foto de um ursinho no perfil dele depois dessas acusações todas ter vindo à tona recentemente. E isso deixa mais ainda o caso intrigante. A teoria sobre Michael Jackson, essa é a crucial também. A ideia de que Michael Jackson sabia dos segredos da indústria musical, incluindo Diddy, e tentou expor isso antes de sua morte. A teoria ganha força com músicas como The That Car About, onde Jackson supostamente tenta alertar o mundo sobre os abusos sistemáticos. Michael Jackson sempre falou sobre as injustiças dentro da indústria. Em The Don't Care About, ele parece estar se referindo a forças poderosas que controlam e silenciam aqueles que querem falar a verdade. Fãs acreditam que Diddy fazia parte desse grupo e que Jackson sabia de tudo. Tanto que Michael ele entrou numa briga com a Sony Music, tentando de todas as formas expor
todos os podres, tanto que o último álbum dele, o Invincible, foi literalmente sabotado na indústria, fazendo o álbum ser flopado. Então muitos acreditam, até mesmo eu acredito que Michael sabia muitas coisas que aconteciam em volta da indústria. Porque da mesma forma que tem coisas boas ali, tem muita sujeira, muita coisa escondida. Então, isso tudo veio à tona. Tanto que tinha, na teoria dos Believers, que acreditam que o Michael Jackson forjou a morte, eles acreditam que também Michael forjou a morte porque ele sabia muito e ele temia por sua vida. Muitas pessoas ainda acreditam que ele realmente forjou a morte dele e ele tá vivo em algum lugar escondido esperando essas pessoas serem presas. E agora veio tudo isso à tona novamente. Razão, viu? Além disso, a morte repentina de Michael é vista por alguns como resultado de suas tentativas de expor esses segredos. Há quem diga que Michael sabia de muitos abusos e que tentou alertar o público, mas foi silenciado antes de conseguir. Exatamente, porque Michael, tem várias músicas dele que se refletem a alguma coisa que ele tentava passar para os fãs. E a maneira que a mídia o acusou de ser Pedro foi muito suspeita, porque se aproveitaram que o Michael gostava muito de crianças e queriam proteger elas. O Michael, ele era uma pessoa, assim, muito bondosa, e ele queria proteger as crianças justamente, talvez, dessas pessoas, porque ele sabia de tudo isso que estava acontecendo. E fora outras coisas que também tinha o Tommy Mottola, Sony Music, os seus catálogos de música, tudo isso envolvia. E sem contar que tem teorias de que Cord Murray nem médico era, e também tinha fotos dele tinha foto dele em outros lugares, e sem contar que o segurança que era o chefe da segurança do Michael, parece que conseguido o diploma dele de segurança dias antes da morte de Michael. Como que ele já era o segurança? Como ele já era o chefe de segurança do Michael? Isso é tudo muito suspeito, muito assustador. Então acreditam-se que a morte do Michael poderia ter sido encomendada. Tanto que o próprio Michael fala que ele poderia morrer e falarem que ele morreu de overdose. Então tem muita coisa por detrás. Eu vou deixar os áudios aí pra vocês verem. É muito assustador. I don't understand. What do you mean? Talk to me. Talk about it over the phone. God knows. It's a overdosing of drugs. Acreditam então que o Michael também teria forjado a morte ou ele foi assassinado por essas pessoas, porque são muitas pessoas envolvidas de grande nome, como Oprah, várias outras celebridades, gente. São muitas pessoas envolvidas. Tipo, é como se fosse um negócio assim que só vai caindo. É que nem a ilha lá de Aspen, do cara que traficava pessoas e até crianças. Teorias sobre Jay-Z e Beyoncé. Beyoncé também são mencionados nas teorias, como fãs sugerindo que Jay-Z sabia dos comportamentos de Diddy e, de alguma forma, se beneficiou disso. Beyoncé é mencionada como alguém que, apesar de saber o que estava acontecendo, optou por não expor os escândalos. Teorias na internet sugerem que Jay-Z tinha conhecimento do que Diddy fazia e que ele permaneceu em silêncio para proteger sua própria carreira e manter suas alianças. Alguns até acham que isso está por trás do poder que ele mantém na indústria. Quanto a Beyoncé, fãs acreditam que ela também sabia, mas escolheu o silêncio. Fãs apontam que Beyoncé, conhecida por suas mensagens de empoderamento, nunca se pronunciou sobre esses rumores, o que alimenta ainda mais a teoria de que ela sabia, mas escolheu não se envolver diretamente. Isso é muito pesado, porque assim, tipo, ela que tem tantas falas de empoderamento, de coisas que ela luta, ela ter ficado em silêncio sobre toda essa história e até agora também não ter mencionado nada, é muito suspeito. E outra, sem contar que tem um suposto livro, porque falam que o livro dessa ex-mulher do Diddy não chegou a ser finalizado, porque ela teria morrido antes
de gripe ou pneumonia, alguma coisa assim. E ela depois tinha escrevido um livro, só que foi publicado um certo livro, porém depois ele sumiu. Ninguém mais ouviu falar desse livro. Teve gente que conseguiu comprar pela Amazon falando. Se é o livro mesmo que ela escreveu, mano, muitas provas tem ali dentro. E agora, se foi uma pessoa que inventou tudo, cara, a pessoa tem uma imaginação muito forte. Eu vou deixar o vídeo de uma menina que eu vi recentemente no TikTok rodar aqui também no vídeo para vocês verem. Porque, cara, eu fiquei horrorizado. Eu fiquei horrorizado quando eu vi o vídeo. Porque são muitas informações envolvendo vários nomes. Agora, se é verdade, a gente não sabe, até que seja provado de fato. Por isso que eu falo que é supostamente. Porém, eu não vou mais ouvir a música que eu ouvia do Diddy, que era Last Night. Não vou mais. Credo, cara. Sério, é muito pesado. Infelizmente, quando uma celebridade faz certo tipo de coisa, recai sobre suas obras. E eu não conseguiria mais ouvir a música depois disso. A Kim Porter é ex-mulher do P. Diddy. Supostamente esse livro foi escrito por ela, uma espécie de diário, em que ela conta tudo que ela passou com o P. Diddy. E supostamente existem novas teorias que dizem que ela não morreu de pneumonia, e sim que ela foi unalived. Justamente por nesse livro conter tudo de ruim que o P. Diddy já fez. Ela conta no livro diversas vezes que diversas vezes ela fazia homenagem com ele e com outro homem, e que na verdade várias vezes ela era meio deixada de fora. No livro ela relata que ela já ficou com o Tupac, e que o P. Diddy ficou insinuando que eles deveriam fazer uma homenagem, insinuou que ele seria melhor pra deixar a Kim satisfeita do que o Tupac. E o Tupac e a Kim achavam isso super esquisito e tentavam acabar com essa conversa. Isso na época em que o P. Diddy e o Tupac ainda se falavam. O livro conta também que a rixa entre o Tupac e o Biggie, na verdade, nunca existiu. A rixa foi criada porque o Tupac e o Biggie pensavam em juntos ter uma gravadora. E isso acabaria, então, com o P. Diddy e o Jay-Z. Isso seria péssimo pro P. Diddy, porque o P. Diddy tinha uma gravadora em que o Biggie estava assinado, né? E o livro conta que certa vez a Kim entrou num estúdio de gravação e ouviu o P. Diddy planejando a do Tupac. Pra Kim Porter. A Kim Porter nesse livro teria dito, então, que ela ficou com bastante medo e tentou se afastar do P. Diddy. Mas ela começou a ficar com medo porque ele era uma pessoa muito abusiva, muito explosiva, muito perigosa. E todas as vezes em que ela tentava se afastar, ele ia lá e trazia ela de volta. Ela se sentia ameaçada e por isso continuava com ele. Então ela diz que o P. Diddy e o Jay-Z tentaram capitalizar essa rixa que eles mesmos criaram entre o Tupac e o Biggie. Então eles lançaram a música do Biggie, que era Who Shot Ya? Ou seja, quem atirou em você? E aí criou então uma grande rixa entre o East Side, West Side, entre Biggie e Tupac, e nisso eles iam enchendo o rabo de dinheiro. Ela também diz que o P. Diddy e o Jay-Z dividiam a cama às vezes, mas que ela nunca foi chamada, graças a Deus. E aí ela diz também que o Jay-Z queria muito crescer, e que ele faria qualquer coisa pra crescer. Ele não queria mais ficar na sombra de pessoas como o Christopher, que é o Biggie. E aí só lembrando que até então o Tupac ainda não tinha morrido, e ele já tinha sofrido uma tentativa de assassinato, o que a Kim afirma que foi a mando do P. Diddy. Nessa época, o Tupac estava num relacionamento com a Kidara. E no livro, a Kim conta que eles estavam todos em um evento da música, em uma premiação musical. E que a Kidara vai na mesa falar com o P. Diddy e diz que o Tupac acha que foi, na verdade, o P. Diddy que mandou matá-lo. O P. Diddy, super cínico, super falso, diz que, nossa, não, ele nunca faria isso contra o Tupac e que, na verdade, o Tupac é que tá criando uma grande briga. E aí, nesse momento, a Kidara sai, mas deixa o seu drink ali na mesa e o P. Diddy pega o drink dela e simplesmente mija no drink dela. E o segurança do P. Diddy vai e impede ela de tomar aquele drink. Ele vai contra o patrão e impede ela de beber, então. Beber o mijo. E aí a Kim volta a dizer, então, que o P. Diddy preferia relacionamentos com homens, relacionamentos sexuais com homens. E ela diz que certa vez ele não saía da cama que estava com o Will Smith e mais um cara, que ela não diz quem é. Mas ela afirma que tinha manchas de seco por todo lugar. E ela tinha esse relacionamento aberto, né? Então ela ficava lá com os caras dela e ele ficava lá com os caras dele. Mas sempre que ela ficava com alguém, ele era extremamente ciumento e possessivo. E ela sabe que esse relacionamento tem que acabar, então, entre ela e o P. Diddy. E ela tenta terminar e, de novo, ela apanha dele. E ele, de novo, afirma que ela é dele, de uma forma bem possessiva, bem ciumenta, bem abusiva. Isso tudo, eles estão sempre entre idas e vindas, tá? Porque, pelo que ela conta, ela sempre tenta terminar e ele sempre tenta manter ela quase que em cativeiro. Ela constantemente se sente ameaçada e, justamente por isso, que ela acaba ficando com ele. E aí é que vale a gente lembrar de novo o quão poderoso é o P. Diddy. E o porquê ele só foi desmascarado agora. No final dos anos 90, o P. Diddy teve um relacionamento com a Jennifer Lopez. E eles dois foram juntos pra uma club lá em Nova York. E aí, em determinado momento nessa boate, houve uma briga ali e disparos foram feitos, atingindo 3 inocentes.
e a Jennifer Lopez e o P. Diddy fugiram do local. E o P. Diddy estava tentando lançar o Shyne, que era outro rapper que ele queria colocar quase que no lugar do Biggie. O Shyne não ficou famoso, obviamente. E aí o que o P. Diddy fez? Pra ele não ser culpado, ele colocou o Shyne como culpado. Como se o Shyne estivesse com a arma e tivesse feito os disparos dentro da boate. Só que testemunhas afirmaram que viram o P. Diddy com a arma. Mas como o P. Diddy tem entrada ali no meio policial, em todas as esferas de poder, ele conseguiu atribuir a culpa ao Shyne. E o Shyne foi condenado a 9 anos de prisão. E o P. Diddy absolvido. E aí vamos voltar então pra Kim e pro P. Diddy. A Kim diz que ficou grávida do P. Diddy e que o P. Diddy ficou super feliz. E que queria então fazer várias orgias com a Kim, porque era muito sexy estar grávida e porque tinham questões espirituais que ele acreditava. E aí certa vez ela foi tomar um café com o produtor e depois quando ela chegou em casa, ele tava revoltado, espancou ela, bateu nela com uma cadeira igual da Tena. Ela ficou inconsciente e só acordou no hospital. Ela diz que esse produtor depois morreu. E aí chegamos na parte em que ela encontrou vários vídeos que o P. Diddy tinha de momentos sexuais em que ele transava com homens jovens. Usher, Bow Wow e Justin Bieber foram nomes que ela citou. Ela então confronta ele, diz que tem todos os vídeos e que quer de fato pôr um fim nessa história, quer terminar com ele. Ele bate nela, espanca ela, mas ela consegue jogar ele da escada e ele se machuca. A casa dela é invadida, o laptop dela é roubado e ela sabe que ela vai morrer. E justamente por isso que ela supostamente escreve esse livro. Logo depois ela morre de pneumonia. Pneumonia. Ninguém sabe a veracidade desse livro, se esse livro de fato foi escrito por ela, mas se não tivesse sido escrito por ela, se for uma ficção de outra pessoa que escreveu esse livro, a pessoa tá de parabéns, porque quem consegue escrever e criar essas mentiras tão verídicas, tão fáceis da gente acreditar. Outras teorias mencionam que há uma teoria maior, quase conspiratória, que envolve toda a indústria musical, afirmando que muitos dos maiores nomes estão envolvidos em uma rede de silêncio para proteger segredos sobre abusos e exploração. Diddy seria apenas uma peça nesse quebra-cabeça. Essas teorias crescem ainda mais ao seguirem que toda a indústria musical é controlada por um grupo de pessoas que cobertam abusos e explorações artísticas. Diddy seria apenas uma peça desse sistema maior de poder, manipulação e silêncio. Muitas pessoas também acreditam que Hollywood também está envolvido, porque há muitos anos atrás havia vários escândalos envolvendo festas da grande sociedade de Hollywood. Isso também pode vir à tona muito mais pra frente. Porque o Diddy está sendo acusado de tráfico de pessoas, até pornografia de vingança, envolvimento de mulheres que afirmam terem sido vítimas na década de 1990 e em 2000, falam sobre os processos judiciais que ele enfrenta e a sua resposta negando todas essas alegações. As alegações contra Diddy incluem casos chocantes, exploração, com acusações de mulheres que afirmam que ele as drogou e abusou sexualmente. Diddy nega tudo e diz que é uma tentativa de extorsão. Com o resultado dessas alegações, ele já começou a perder cargos importantes como sua posição de presidente da Revolt TV, e que isso pode comprometer sua imagem pública e a sua carreira. Diddy já está sentindo o impacto dessas acusações, tendo deixado sua posição na Revolt TV, e muitos se perguntam como sua carreira vai sobreviver a tudo isso. Se essas acusações forem verdadeiras, estamos diante de um dos maiores escândalos da indústria da música. Dos maiores e piores escândalos. O que resta agora para nós é esperar que a justiça seja feita e que tudo isso seja muito esclarecido. E esperar para ver o que vai acontecer sobre tudo isso. E que esse silêncio de muitas pessoas não protejam mais ninguém. E que tudo venha à tona. Eu espero que o silêncio seja quebrado. E que muitas dessas coisas sejam reveladas e que isso acabe, porque isso é uma coisa, mano, seríssima. Seríssima. E tenho muita dificuldade de distinguir tudo isso que tá acontecendo, porque tem muita coisa sendo exposta, tem pessoas também criando teorias sobre outras celebridades que não tem nada a ver. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê e ouve, gente. Porque assim, muitas dessas coisas podem depois ser levadas como mentira, como acusações caluniosas. E tem gente até envolvendo a Taylor Swift que só tirou uma foto com o cantor Diddy. Sendo que ela só tirou uma foto. Não significa que a pessoa tem uma foto com a pessoa que ela tá envolvida. A gente tem que ter discernimento nesses casos. Às vezes eles estão nesses programas de prêmio e acaba tirando foto, acaba vendo e acabam tirando foto. Então não significa que estão envolvidos. As pessoas que estão envolvidas realmente vão ficar em silêncio. Coisas podem acontecer mais pra frente. A gente tem que saber distinguir o que é fato, o que é teoria. Como Beyoncé, Justin Bieber,
Jay-Z, enquanto nada disso vinha à tona, supostamente, se nada disso vinha à tona, não tem como provar. Então, isso são somente teorias, não uma verdade absoluta. É somente uma teoria de que essas pessoas estariam envolvidas e sabiam dessas coisas que estavam acontecendo no caso do Diddy. Mas a gente tem que dar voz a esse caso para também poder ajudar as vítimas dessa situação. A gente tem que dar voz, porque não são pequenas acusações, são acusações gravíssimas. Gravíssimas. E eu espero que tudo isso seja comprovado e que tudo isso tenha um fim da melhor maneira possível. E a gente tem que reforçar cada vez mais essas discussões, porque estão se tornando comuns no nosso cotidiano. Cada vez mais comum. Os segredos da indústria musical e até mesmo cinematográfica estão finalmente vindo à tona. E isso está expondo muita gente. Mas, mesmo que muitas dessas teorias sejam especulativas, é impossível ignorar os fatos de que algo muito errado está acontecendo nos bastidores da indústria musical. Cabe nós continuarmos prestando atenção e exigindo justiça para todas as vítimas que sofreram abusos. Então, gente, esse é o nosso vídeo. Isso me choca bastante, porque eu sou uma pessoa também que tem um canal de música, que tá tentando entrar no meio da indústria musical, tudo mais. E todos esses casos vindo à tona, cara, isso é de chocar. É de cair o toba da bunda, tá ligado? Tipo, cada hora estoura alguma coisa nova. E sem contar, gente, por favor, tenham discernimento, porque muitas pessoas também vão criando teorias em cima de teorias, e acabam prejudicando outras pessoas. A gente tem que focar no caso do Diddy, que ele é o mais principal alvo ali. E provavelmente essas coisas vão ser comprovadas. Ou talvez ele possa ser, sei lá, talvez silenciado, a gente nunca se sabe. Porque agora ele é uma peça solta no tabuleiro deles, né? Porque se ele tá envolvido, e com todas essas acusações rolando e com muitos nomes aparecendo, é perigoso pro restante. Então a gente tem que ficar muito de olho no que vai acontecer nos próximos capítulos dessa história. Então, gente, fiquem atentos e procurem informações corretas, beleza? O que eu trouxe aqui foi mais algumas partes das teorias que envolvem o caso do Diddy. Eu espero ter explicado da melhor maneira possível pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.